Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre convenção coletiva de trabalho. O que é a convenção coletiva de trabalho? É um instrumento de negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. O acordo coletivo ele serve para resguardar os direitos dos empregadores, das empresas e dos empregados. Então, todos os anos, o sindicato patronal, que representa as empresas, e o sindicato dos empregados, que representa os funcionários, se reúnem para discutir as cláusulas do acordo coletivo, da convenção coletiva de trabalho, que será aplicada para o ano seguinte. Então, todos os anos tem uma data base, né, de negociação. Por exemplo, o sindicato dos comerciários, a data base é setembro. E assim por diante. O sindicato dos enfermeiros pode ser em agosto, se não me falha a memória, eu acho que é agosto, tá? Enfim, o que você precisa entender nesse momento é que a convenção coletiva de trabalho é um acordo entre as empresas e os empregados, tudo bem? Então vamos lá. A convenção coletiva nada mais é do que um instrumento para todos os trabalhadores. Entenda para que ela serve e qual a sua importância. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, estabelece regras que possuem o objetivo de proteger o funcionário, mas nem sempre ela abrange todas as necessidades do mercado de trabalho brasileiro. Por isso, existe a Convenção Coletiva de Trabalho, prevista também na CLT. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho, né, ela é prevista pela CLT, tá bom? Então, existe uma previsão legal para que os sindicatos tenham autorização, né, do Ministério do Trabalho para se organizar, tá, e fazer a redação do acordo coletivo, chegar nas cláusulas que serão comuns entre os empregados e as empresas, tudo bem? Essa convenção é um importante instrumento de gestão e funciona como uma ferramenta para que todos os sindicatos e trabalhadores tenham a expressividade necessária para estabelecer suas demandas. Então, como eu falei, trata-se de um acordo, tá? Onde os empregados colocam as suas necessidades, né, da categoria, e as empresas também colocam as suas necessidades. Aí tudo isso é discutido na mesa de negociação. E aí, por fim, chega-se a uma convenção, tá? Que são regras que foram definidas para vigência durante o ano, tudo bem? Além disso, a convenção também proporciona que os funcionários tenham voz ao exigirem seus direitos em negociações patronais. Então, como eu coloquei, trata-se de um acordo entre a empresa e o empregado, tudo bem? O que é a Convenção Coletiva de Trabalho? A Convenção Coletiva de Trabalho, também conhecida como CCT, é uma importante ferramenta de gestão que garante que os sindicatos e os trabalhadores tenham voz para exigirem seus direitos trabalhistas. Em outras palavras, podemos definir a convenção coletiva como um acordo feito entre os colaboradores e as contratantes da classe sindicalizada em questão. A convenção coletiva de trabalho é estabelecida em uma reunião anual, com um intervalo máximo de 2 anos entre elas. Então, aqui cabe uma ressalva, né? Geralmente, a convenção coletiva de trabalho ela tem vigência por 1 ano, mas pode acontecer de ter por 2 anos. E aí, o que ocorre? Nesse meio tempo, né, podem existir variáveis, né? Então pode ter um aumento de inflação, pode ter uma revisão de piso salarial, aí entra um aditamento, tá? Um documento chamado aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho. Então permanece vigente a Convenção Coletiva de Trabalho que foi definida há 1 ano, porém tem um aditamento que vai apensar, que vai ser anexo a essa Convenção Coletiva de Trabalho e pode trazer outros instrumentos, tá? Outras previsões em termos de cláusula, tudo bem? E tudo isso é definido nas assembleias, nas reuniões que ocorrem na sede do sindicato, onde são convidados os representantes do sindicato dos empregados, né? E também do sindicato das empresas, que é o patronal, tudo bem? Quem organiza e como é decidida? A convenção ela é feita entre os colaboradores e os contratantes de uma classe específica. Portanto, o sindicato nada mais é do que uma associação de pessoas
que fazem parte de um mesmo segmento trabalhista. É bem isso mesmo, tá bom? O objetivo principal é defender os interesses econômicos tanto da empresa quanto dos empregados, tá? Conforme a legislação, a data base é o dia em que os sindicatos representantes da categoria se reúnem para requerer, rever, modificar ou extinguir normas contidas nos instrumentos normativos de sua categoria. Então, a data base, basicamente, é o mês de negociação, é o mês marcado para que o sindicato dos empregados e o sindicato patronal se sentem à mesa para definir o próximo acordo vigente. Aí, após essa reunião, você definido as cláusulas econômicas, né, as cláusulas sociais da convenção coletiva, piso salarial, benefícios como vale-refeição, direito a férias, as garantias do funcionário que está prestes a se aposentar, tudo isso é definido na convenção coletiva de trabalho. Então, eu recomendo que você cheque a convenção coletiva de trabalho da sua categoria, tá? Para entender exatamente quais são os direitos e obrigações, tanto das empresas quanto dos empregados. Se os termos negociados estabelecidos forem aprovados pelos trabalhadores através do sistema de representatividade, que é o acordo coletivo, tá? Essa convenção coletiva ela é homologada, tá? E aí ambos os representantes assinam esse documento e ele passa a ter força de lei, né? Vamos colocar assim. Então, o acordado ele se sobrepõe ao legislado. Então, na verdade, o que está previsto em convenção coletiva, ele precisa ser cumprido, tá bom? Sobretudo tendo em vista a reforma trabalhista, né? A Lei 13.467 de 2017, ela traz isso, que o legislado se sobrepõe o acordado, se sobrepõe ao legislado, tudo bem? Então, a convenção coletiva, ela precisa ser cumprida, em outras palavras. Mas é importante destacar que todas as decisões que forem tomadas não podem estabelecer novas regras além das existentes na legislação trabalhista. Então, por exemplo, jamais uma convenção coletiva pode extinguir o direito a férias, pode extinguir o direito ao 13º. Isso são previsões constitucionais, tá? Que estão previstas em lei, tá bom? Então, a convenção coletiva de trabalho, o máximo que ela pode propor são ajustes, mas nunca suprimir direitos dos colaboradores, tudo bem? Vou dar um exemplo, um outro exemplo, né? Um motorista de caminhão contratado por um supermercado não pode exigir de seu empregador o cumprimento da convenção coletiva celebrada pelo sindicato representativo dos motoristas e das empresas de transportes rodoviários de cargas. Por quê? Porque o supermercado ele não é uma transportadora, tá? Ele é um supermercado de uma rede de varejo. Então, o que se espera é que o supermercado siga a convenção coletiva dos sindicatos comerciários. Tudo bem? Apesar do motorista ser uma profissão regulamentada por lei. Dissídio coletivo de trabalho, o que é? Ele é voltado para resolver essas questões que não avançaram na negociação direta entre trabalhadores e empregadores. Então, em outras palavras, o dissídio coletivo é a intervenção do TST, tá? Da Justiça do Trabalho para reduzir os conflitos que existem entre os interesses dos empregados e das empresas. Então, quando não se chega a um acordo, aí é agendada a homologação do dissídio coletivo de trabalho, ou seja, é um acordo coletivo forçado pela justiça, tudo bem? Então, a justiça ela vai julgar o que procede e o que não procede e homologar esse acordo, tudo bem? O que diz a lei, né? Como eu disse na introdução, a convenção coletiva é um dos tópicos estabelecidos pela CLT, que permite que os colaboradores possam negociar seus direitos trabalhistas. Mas o que exatamente a lei diz? Nessa negociação está prevista, essas negociações, né, estão previstas no artigo 611 e 625 da CLT, tá? Que estipulam as formalidades necessárias para que você homologue o acordo coletivo, tá? Então, o artigo 611, ele trata da convenção coletiva de trabalho, tudo bem? Aqui tem um caráter normativo, tá? Então, ela vai seguir para definir as normas que as empresas e os empregados devem seguir.
Qual a importância da convenção coletiva? Então, agora você já sabe que a convenção coletiva ela é um instrumento para que o funcionário verifique os seus direitos e para que as empresas também verifiquem os seus direitos. Além disso, a convenção coletiva ela evita possíveis desgastes gerados caso os colaboradores tivessem que dialogar diretamente com seus patrões. Então, tem assuntos que são tratados na convenção coletiva de trabalho. Tá? Isso não quer dizer que o empregado não possa ter livre acesso à empresa para discutir determinados pontos. Com certeza ele pode e deve, né? Assim como a empresa também pode discutir alguns pontos com os empregados. No entanto, a convenção coletiva ela veio para padronizar as relações de trabalho entre a empresa e os trabalhadores daquela categoria. Tudo bem? Eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá? A aula de hoje ela é curtinha, só para você entender o que é a convenção coletiva, quais são as importâncias dela, qual a importância dela, tá? Quais são os principais pontos de atenção. E agora você já sabe que a convenção coletiva de trabalho é um documento que vem para trazer determinadas regulamentações nas relações de trabalho entre a empresa e o trabalhador. Tudo bem? Eu queria aproveitar agora para trazer um exemplo de convenção coletiva de trabalho. Então, esse aqui é um documento, tá, que foi assinado entre o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é o Sindicato dos Empregados, tá, e o Sindilojas, que é o Sindicato Patronal, tá? Então, você vê que ele é um documento que ele é meio que padronizado, ele vem aqui com o título Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025, então a vigência dele vai até setembro de 2025, inicia-se em setembro de 2024 e vai até setembro de 2025. Aí vem o preâmbulo normal, né, da Convenção Coletiva de Trabalho, a previsão do reajuste salarial, tá vendo? De 4,71%, tá? Perceba que a data base aqui ela é setembro, tá vendo? Olha só, após o dia 1º de setembro. Então, esse aqui é um exemplo, tá, de convenção coletiva de trabalho que você pode consultar, inclusive, no site dos sindicatos comerciários. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Então, ele traz aquelas cláusulas padrões, né? Depois você pode acessar o site, dar uma olhadinha para você ver o modelo, para você ver como que é, tá? Eu vou ensinar como que é feito essa consulta, tá? Então, você vê que traz informações do piso salarial, né? A garantia dos comissionistas, a contribuição assistencial dos empregados. Então, tem uma série de cláusulas e parágrafos aqui, tá? Que são abordados na Convenção Coletiva de Trabalho, tá bom? Então, você vai, com mais tempo, dando uma lida aí, com calma, você vai ver que no finalzinho tem as assinaturas, né, dos representantes, né, o representante do Sindicato dos Empregados, dos comerciários, no caso, o presidente aqui, né, o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista do Comércio de São Paulo, que é o Sindiloja, e o seu representante, os diretores, os advogados, todos eles assinam, tá? E a partir daí o acordo coletivo passa a ter força de lei, tudo bem? Aí eu vou entrar no site para você ver, né? Para vocês verem aqui. Esse é o site do Sindicato dos Comerciários, né? Você pode entrar aqui em Fique por Dentro e Convenção Coletiva. Aí você tem os anos das assinaturas, né? As vigências aqui. Então, no caso 2024 e 2025, você tem todas as convenções coletivas que o Sindicato dos Comerciários, né, assinou com o seu respectivo sindicato patronal, tá bom? Então, dos lojistas, do Sindialto, Cinco Elétrico, tá? E você pode ter acesso ao documento aqui, né, vindo no linkzinho aqui, ele vai abrir um documento exatamente igual aquele que eu estava lendo, tudo bem? Bom, eu queria pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, tá? E se tiver alguma dúvida, só mandar para mim aí por e-mail, deixa um comentário escrito aí no campinho de comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula é mais curtinha, mas é só para você entender o que é uma convenção coletiva de trabalho. Eu desejo a você uma excelente semana e bons estudos.